A Bíblia em um ano. Uma experiência de encontro com Jesus Cristo, a Palavra de Deus. Olá, eu sou Antônio, seminarista da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Você está ouvindo o podcast A Bíblia em um ano. Usando um plano de leitura cronológico, vamos ler a Bíblia inteira em 365 dias, descobrindo como a história da salvação se desdobra e se atualiza em nossas próprias vidas e na vida da Igreja. Estamos usando a Bíblia Católica com a tradução oficial da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Você pode acessar o plano de leitura completo por meio de um link que você encontra na página do Instagram abiblia.emumano ou no facebook.com/seminariopg. Inscreva-se nesse podcast por meio da plataforma que preferir para receber as notificações diárias dos nossos episódios. Olá, eu sou o Padre Jaime Roça, da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Antes de iniciarmos a leitura e a escuta dos textos bíblicos propostos para hoje, peçamos que pela ação de Deus, a sua palavra frutifique em nossas vidas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, envia teu Espírito Santo para que eu compreenda e acolha a tua palavra, que eu possa conhecer-te, amar-te, servir-te e louvar-te, a fim de que pelo testemunho da tua palavra todos te adorem. Faze, ó Deus, que pela leitura da tua palavra os pecadores se convertam, os justos perseverem na graça e todos consigamos a vida eterna. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Chegamos ao 90º dia da nossa leitura da Bíblia em um ano e hoje leremos os capítulos 4, 5 e 6 do Evangelho de João, juntamente com o Salmo 117. João capítulo 4. Jesus soube que os fariseus tinham ouvido dizer que ele reunia mais discípulos e batizava mais do que João, embora Jesus mesmo não batizasse e sim os seus discípulos. Por isso, saiu da Judeia e voltou para a Galileia. Era preciso passar pela Samaria. Chegou, pois, a uma cidade da Samaria chamada Sicar, perto da propriedade que Jacó tinha dado a seu filho José. Havia ali a fonte de Jacó. Jesus, fatigado da viagem, sentou-se assim como estava, junto da fonte. Era por volta da hora sexta. Veio uma mulher da Samaria tirar água. Jesus lhe pediu: "Dá-me de beber." Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Então, a mulher samaritana disse a Jesus: "Como é que tu, sendo judeu, pedes de beber a mim, que sou uma mulher samaritana?" Os judeus, de fato, não se dão com os samaritanos. Jesus respondeu: "Se conhecesses o dom de Deus, e quem é aquele que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria a água viva." A mulher disse: "Senhor, não tens sequer com o que tirar água, e o poço é fundo. De onde tens essa água viva? Serás maior que nosso pai Jacó, que nos deu este poço, do qual bebeu ele mesmo, como também seus filhos e seus animais?" Jesus respondeu: "Todo o que beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu darei, nunca mais terá sede, mas a água que eu darei se tornará nele uma fonte de água que jorra para a vida eterna." A mulher disse então a Jesus: "Senhor, dá-me dessa água para que eu não tenha mais sede, nem tenha que vir aqui tirá-la." Ele lhe disse: "Vai chamar teu marido e volta aqui." "Eu não tenho marido", respondeu ela. Jesus retrucou: "Dissestes bem que não tens marido, pois tiveste 5 maridos, e o que tens agora não é teu marido. Nisso falaste a verdade." A mulher lhe disse: "Senhor, vejo que és um profeta. Os nossos pais adoraram sobre esta montanha, mas vós dizeis que em Jerusalém está o lugar onde se deve adorar." Jesus lhe respondeu: "Mulher, crês em mim, Vem a hora em que nem nesta montanha, nem em Jerusalém, adorareis o Pai.
Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora e a agora em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade, pois são estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito e os que adoram devem adorá-lo em espírito e verdade. A mulher disse-lhe: Eu sei que virá o Messias, o que significa Cristo. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Jesus lhe disse: Sou eu que falo contigo. Nisso chegaram os seus discípulos e ficaram admirados de que Jesus estivesse falando com uma mulher, mas ninguém perguntou: Que procuras? Ou por que falas com ela? A mulher deixou seu cântaro e foi à cidade, dizendo às pessoas: Vinde ver um homem que me disse tudo o que eu fiz. Não seria ele o Cristo? Saíram da cidade e foram ao encontro dele. Enquanto isso, os discípulos insistiam com Jesus: Rabi, come. Ele, porém, lhes disse: Eu tenho um alimento para comer que vós não conheceis. Os discípulos comentavam entre si: Será que alguém lhe trouxe algo para comer? Jesus lhes disse: O meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou e levar a termo sua obra. Não dizeis vós: Ainda 4 meses e aí vem a colheita? Pois eu vos digo: Levantai os olhos e vede os campos, como estão brancos, prontos para a colheita. Aquele que colhe já recebe o salário e ajunta fruto para a vida eterna. Assim, o que semeia alegra-se junto com o que colhe. Nisto está certo o provérbio: um é o que semeia, outro o que colhe. Eu vos enviei a colher o que não é fruto da vossa fadiga. Outros se afadigaram, e vós entrastes no fruto da sua fadiga. Muitos samaritanos daquela cidade creram em Jesus por causa da palavra da mulher que testemunhava: Ele me disse tudo o que eu fiz. Os samaritanos foram a ele e pediram que permanecesse com eles, e ele permaneceu lá 2 dias. E ainda muitos outros creram por causa da palavra dele, e diziam à mulher: Já não é por causa da tua fala que cremos, pois nós mesmos ouvimos e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Transcorrido 2 dias, Jesus foi para a Galileia. Jesus mesmo havia declarado com efeito que um profeta não é estimado em sua própria terra. Quando então chegou a Galileia, os galileus o receberam, pois tinham visto tudo o que fizera em Jerusalém, por ocasião da festa, pois também eles haviam ido à festa. Jesus voltou a Caná da Galileia, onde transformara a água em vinho. Ora, havia um funcionário real cujo filho estava enfermo em Cafarnaum. Quando ouviu dizer que Jesus viera da Judeia para a Galileia, foi até ele e pediu-lhe que descesse para lá, a fim de curar o seu filho, que estava para morrer. Jesus lhe disse: Se não virdes sinais e prodígios, não crereis. O funcionário real disse: Senhor, desce antes que meu filho morra. Ele respondeu: Vai, teu filho vive. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Enquanto descia, seus servos foram-lhe ao encontro para dizer que seu filho estava vivo. Ele perguntou a que horas o menino tinha melhorado. Eles responderam: Ontem, à hora 7ª, a febre o deixou. O pai verificou que era exatamente nessa hora que Jesus lhe tinha dito: Teu filho vive. Então passou a crer, ele e toda a sua casa. Foi este o segundo sinal que Jesus fez ao voltar da Judeia para a Galileia. João capítulo 5. Depois disso, houve uma festa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Existe em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, uma piscina com 5 pórticos, em hebraico chamada Betzatá. Ali ficava deitada uma multidão de doentes, cegos, coxos e paralíticos. Encontrava-se ali um homem enfermo havia 38 anos. Jesus o viu ali deitado e, sabendo que estava assim desde muito tempo, perguntou-lhe: Queres ficar curado? O enfermo respondeu: Senhor, não tenho quem me leve à piscina quando a água se movimenta. Quando estou chegando, outro desce antes de mim. Jesus lhe disse: Levanta-te, pega a tua maca e anda. No mesmo instante, o homem ficou curado, pegou sua maca e começou a andar. Aquele dia, porém, era sábado. Por isso, os judeus disseram ao homem que tinha sido curado: É sábado, não te é permitido carregar tua maca. Ele respondeu: Aquele mesmo que me curou disse: Pega a tua maca e anda. Então lhe perguntaram:
Quem é aquele que te disse, pega a tua maca e anda? Todavia, o que fora curado não sabia quem era, pois Jesus se afastara por haver muita gente no lugar. Mais tarde, Jesus encontrou o homem no templo e lhe disse: Olha, estás curado, não peques mais, para que não te aconteça coisa pior. O homem saiu e contou aos judeus que era Jesus que o havia curado. Por isso, os judeus começaram a perseguir Jesus, porque fazia tais coisas em dia de sábado. Jesus, porém, respondeu-lhe: Meu Pai trabalha até agora, e eu também trabalho. Por isso, os judeus mais ainda procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era seu Pai, fazendo-se igual a Deus. Jesus então respondeu-lhes: em verdade vos digo, o Filho não pode fazer nada por si mesmo, ele faz apenas o que vê o Pai fazer. O que o Pai faz, o Filho o faz de modo semelhante. O Pai ama o Filho, ele mostra tudo o que ele mesmo faz. Ele mostrará obras maiores ainda, de modo que ficareis admirados. Assim como o Pai ressuscita os mortos e os faz viver, o Filho também faz viver a quem ele quer. Com efeito, o Pai não julga ninguém, mas deu todo o poder de julgar ao Filho, para que todos honrem o Filho como honram o Pai. Quem não honra o Filho também não honra o Pai que o enviou. Em verdade vos digo, quem escuta a minha palavra e crê naquele que me enviou, possui a vida eterna e não vai ao julgamento, mas passou da morte para a vida. Em verdade vos digo, vem a hora e é agora em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão. De fato, assim como o Pai possui a vida em si mesmo, do mesmo modo deu ao Filho possuir a vida em si mesmo. Além disso, deu-lhe autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Não fiqueis admirados com isso, pois vem a hora em que todos os que estão nos túmulos ouvirão sua voz, e sairão, os que fizeram o bem para a ressurreição da vida, os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Por mim mesmo, eu não posso fazer coisa alguma, julgo segundo o que ouço, e o meu julgamento é justo, porque não busco minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Se eu dou testemunho de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. Um outro é quem dá testemunho de mim, e eu sei que o testemunho que ele dá de mim é verdadeiro. Vós mandastes perguntar a João, e ele deu testemunho da verdade. Embora eu não receba testemunho da parte de um ser humano, digo-vos isso para a vossa salvação. João era a lâmpada que ardia e iluminava, e vós quisestes alegrar-vos por um momento com sua luz. Eu, porém, tenho um testemunho maior que o de João. As obras que o Pai me deu para levá-las a termo, essas mesmas obras que eu faço, dão testemunho em meu favor de que o Pai me enviou. Sim, o Pai que me enviou dá testemunho em meu favor. Vós, porém, nunca ouvistes a sua voz, nem vistes a sua face. E não tendes a sua palavra permanecendo em vós, pois não credes naquele que ele enviou. Examinais as Escrituras, pensando ter nelas a vida eterna. São elas que dão testemunho de mim. Vós, porém, não quereis vir a mim para terdes a vida. Eu não recebo glória da parte dos homens, pelo contrário, eu bem sei que não tendes em vós o amor de Deus. Eu vim em nome do meu Pai, e vós não me recebeis. Mas, se um outro viesse em seu próprio nome, a esse receberíeis. Como podereis crer vós que recebeis glória uns dos outros, e não buscais a glória que vem do Deus único? Não penseis que vos acusarei diante do Pai. Há outro que vos acusa, Moisés, no qual colocais a vossa esperança. Se cresceis em Moisés, também creríeis em mim, pois foi a meu respeito que ele escreveu. Se, porém, não credes nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? João capítulo 6. Depois disso, Jesus foi para o outro lado do mar da Galileia, ou seja, de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia porque via os sinais que ele fazia em benefício dos enfermos. Jesus subiu a montanha e sentou-se ali com seus discípulos. Aproximava-se a Páscoa, a festa dos judeus. Levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha a ele, Jesus disse a Filipe: Onde vamos comprar pão para que estes possam comer?
Disse isso para experimentar Filipe, pois ele sabia bem o que iria fazer. Filipe respondeu: Nem 200 denários de pão bastariam para dar um pouquinho a cada um. Um dos discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: Está aqui um menino com 5 pães de cevada e 2 peixes. O que é isso, porém, para tanta gente? Jesus ordenou: Fazei-os sentar-se. Naquele lugar havia muita relva, e lá sentaram-se os homens em número de aproximadamente 5.000. Jesus tomou o pão, deu graças e distribuiu aos que estavam sentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Depois que se saciaram, disse aos discípulos: Juntai os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Eles juntaram e encheram 12 cestos com os pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram aos que haviam comido. À vista do sinal que Jesus tinha realizado, as pessoas diziam: Este é verdadeiramente o profeta que deve vir ao mundo. Quando Jesus percebeu que queriam levá-lo para proclamá-lo rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Ao entardecer, os discípulos desceram à beira-mar. Entraram no barco e atravessaram o mar em direção a Cafarnaum. Lá estava escuro, e Jesus ainda não tinha vindo a eles. Soprava um vento forte e o mar estava agitado. Os discípulos tinham remado cerca de 25 ou 30 estádios quando avistaram Jesus andando sobre as águas, aproximando-se do barco. E ficaram com medo. Jesus, porém, lhes disse: Sou eu, não tenhais medo. Queriam então recebê-lo no barco, e sem demora o barco chegou à terra para onde se dirigiam. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar percebeu que Jesus não tinha subido com os seus discípulos no único barco que lá se encontrava, mas que os discípulos tinham partido sozinhos. Entretanto, outros barcos chegaram de Tiberíades, perto do lugar onde tinham comido o pão depois de o Senhor ter pronunciado a ação de graças. Quando, pois, a multidão percebeu que nem Jesus nem seus discípulos estavam aí, entraram nos barcos e foram a Cafarnaum à procura de Jesus. Encontrando-o no outro lado, perguntaram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? Jesus respondeu: em verdade vos digo, estais me procurando, não porque vistes sinais, mas porque comestes pão e ficastes saciados. Trabalhai não pelo alimento que perece, mas pelo alimento que permanece para a vida eterna e que o Filho do Homem vos dará, pois a este Deus Pai o marcou com seu selo. Perguntaram então: que devemos fazer para praticar as obras de Deus? Jesus respondeu: a obra de Deus é que creiais naquele que ele enviou. Eles perguntaram: que sinal realizas para que o vejamos e creiamos em ti? Que obra fazes? Nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito: deu-lhes de comer pão do céu. Jesus respondeu: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. Meu Pai é quem vos dá o verdadeiro pão do céu, pois o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Eles então pediram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Jesus lhes disse: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim nunca mais terá fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Eu, porém, vos disse que, embora me tenhais visto, continuais a não crer. Todo aquele que o Pai me dá virá a mim, e quem vem a mim, eu não o lançarei fora, porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum daqueles que ele me deu, mas o ressuscite no último dia. Esta, com efeito, é a vontade do meu Pai, que todo aquele que vê o Filho e nele crê, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Então os judeus começaram a murmurar contra Jesus, porque disse: eu sou o pão que desceu do céu. Perguntavam: este não é Jesus, o filho de José? Não conhecemos nós, seu pai e sua mãe? Como pode agora dizer: eu desci do céu? Jesus respondeu: não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: todos serão instruídos por Deus. Ora, todo aquele que ouviu o Pai e dele aprendeu, vem a mim. Com efeito, ninguém viu o Pai, senão o que vem de junto de Deus. Esse viu o Pai. Em verdade vos digo,
Quem crê tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os vossos pais no deserto comeram o maná e morreram. Aqui está o pão que desce do céu, para que não morra quem dele comer. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne para a vida do mundo. Os judeus discutiam entre si: como pode ele nos dar sua carne a comer? Jesus disse: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Com efeito, minha carne é verdadeira comida e meu sangue é verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Como o Pai que vive me enviou e eu vivo pelo Pai, também o que comer de mim viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é como o maná que os vossos pais comeram e morreram. Quem come deste pão viverá para sempre. Assim falou Jesus ensinando na sinagoga em Cafarnaum. Muitos discípulos que o ouviram disseram então: essa palavra é dura. Quem consegue escutá-la? Percebendo que seus discípulos murmuravam por causa disso, Jesus perguntou: isso vos escandaliza? Que será, então, quando virdes o Filho do Homem subir para onde estava antes? O Espírito é que faz viver, a carne não serve para nada. As palavras que vos falei são Espírito e vida. No entanto, há alguns entre vós que não creem. Jesus sabia desde o início quem eram os que criam e quem o haveria de entregar. E acrescentou: por isso eu vos disse, ninguém pode vir a mim, se não lhe for concedido pelo Pai. A partir desse momento, muitos discípulos se afastaram e não mais andavam com ele. Jesus disse aos 12: vós também quereis ir embora? Simão Pedro respondeu: a quem iremos, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos firmemente que tu és o Santo de Deus. Jesus respondeu: não vos escolhi os 12? Contudo, um de vós é um diabo. Ele falava de Judas, filho de Simão Iscariotes, pois esse, um dos 12, haveria de entregá-lo. Salmo 117. Aleluia! Louvai o Senhor todas as nações, povos todos cantai seu louvor, pois confirmou-se sobre nós a sua misericórdia, e a fidelidade do Senhor permanece para sempre. Olá, eu sou o Padre Hélio Guimarães, da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná, e na leitura de hoje nós entramos com Jesus no território da Samaria e podemos contemplar no Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo João a passagem que nos narra o encontro de Jesus com a samaritana. O modo como João escreve este episódio não tem a intenção simplesmente de nos contar uma história, de nos narrar um fato de que Jesus estava com sede, foi tomar água, chegou uma mulher e eles começaram a conversar, ele revelou coisas sobre ela. Não, sempre as passagens, os diálogos, embora pareçam corriqueiros, cotidianos, que João coloca os personagens no Evangelho, esses diálogos sempre querem revelar algo mais profundo. Jesus se aproveita de uma conversa casual para revelar algo da realidade divina, do reino dos céus, do plano salvífico de Deus. Mas outra coisa assim admirável nesta passagem é o modo como João dispõe a cena, o modo como ele trabalha com os personagens. Parece como uma grande ópera que vai acontecendo enquanto nós vamos fazendo a leitura. Jesus vem com os discípulos, senta-se ao poço, os discípulos se retiram, chega a samaritana, começa um diálogo, depois ela sai correndo avisar os samaritanos, os discípulos voltam, de repente os samaritanos vêm e ao final aquela conclusão, é o Messias. Então, de uma forma primorosa, João vai trabalhando com os personagens e nós vamos como que acompanhando um crescendo da compreensão de quem é Jesus.
no início, é meramente um homem que está com sede, que está cansado e que se senta a um poço e pede água. E vai quebrando as barreiras, né, de, em primeiro lugar, pedir água a uma samaritana, ele que é judeu, depois pedir água a uma mulher, ele sendo homem, né, e estando ali os dois sozinhos. Jesus vai quebrando as barreiras para revelar quem ele é. E quando ele diz, né, no versículo 10, se conhecesses o dom de Deus e quem é aquele que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele lhe daria água viva. Aí então muda o diálogo, aquele que chega pedindo água, agora ele tem a oferecer. A mulher ainda está no plano material, né, e questiona como que vai me dar água se você não tem balde, né, para buscar água porque o poço é fundo. E Jesus então vai aprofundando, né, o diálogo, o conteúdo deste diálogo para explicar qual é esta água da vida, né? Na primeira menção, né, Jesus aparece como na herança dos patriarcas, né, já que o povo vive através desta promessa feita aos patriarcas, aí está representado o poço de Jacó. Em seguida, Jesus passa, né, desta linguagem da água para a linguagem do matrimônio, questionando sobre o marido da mulher e depois revelando que ela tem 5 maridos, ou seja, os 5 livros, né, do Antigo Testamento, da Torá, né, os 5 livros da lei. Parece que ainda não é suficiente para despertar a fidelidade do povo de Israel. E fazendo essas revelações, Jesus é compreendido então como um profeta. Em seguida, ela compreende Jesus como o Messias, já que ele fala do lugar de adoração, né, para que as pessoas não adorarão mais neste ou naquele monte, mas em espírito e em verdade. E numa progressão, quando ela conta desse Jesus para os samaritanos, né, falando que ele é o Messias, eles voltam compreendendo que ele é o Salvador do mundo. Então vemos o grande salto teológico que acontece nesse diálogo entre Jesus e a samaritana. É um texto de forma primorosa, mas que também nos leva à contemplação. Nós chegamos até Jesus com a nossa realidade de vida, com as nossas situações e vamos dialogando com ele no texto. Se nós quisermos, nós ficamos apenas no nível material. Nós olhamos para o texto, para as suas palavras, procuramos compreender o seu sentido, mas ficamos apenas ali e não conseguimos entender profundamente o que o texto bíblico quer nos dizer. É preciso ir mais a fundo na interpretação, conhecer melhor as palavras. Mas depois eu posso progredir apenas para uma interpretação literária, né? Interpretar o significado de cada coisa, mas é necessário que esse texto toque a minha vida. Então, quando Jesus questiona a vida dessa mulher, a palavra de Deus também toca a nossa vida, toca o chão da nossa existência, mexe com as nossas convicções, com os nossos sentimentos, né? Transforma. Isto é conversão pela palavra de Deus, até chegarmos ao final da leitura orante ou da leitura e compreensão do texto e podermos proclamar com esta mulher e com os samaritanos: Jesus é o Messias, Jesus é o Salvador. Que bom quando podemos encontrar a água da vida no texto bíblico, encontrar-nos com Jesus Cristo, nosso Senhor, e poder adorá-lo em espírito e em verdade. Querido irmão, querida irmã, após a leitura e a meditação da Palavra de Deus contida na Sagrada Escritura, peçamos que o Espírito Santo inspire as nossas ações a partir do mistério de Jesus Cristo, o Verbo encarnado. Oremos. Ó Deus, concedei ao vosso povo alimentar-se cada vez mais da vossa palavra e nela encontrar a fonte da vida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Quem vos fala é Dom Sérgio, bispo da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Que desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.
Você acaba de ouvir mais um episódio do podcast A Bíblia em um Ano. Continue nesse bom propósito de ouvir, ler e praticar a palavra de Deus. Rezemos por todos que estão fazendo este caminho de leitura da Bíblia. Procure também participar da sua comunidade. A permissão para uso do plano de leitura The Bible in a Year com o Padre Mike Schmitz e Jeff Cavins foi concedida por Ascension. A versão original pode ser baixada em ascensionpress.com. Todos os direitos desse plano estão reservados à Ascension. Os demais conteúdos do podcast não são criados, revisados ou apoiados por Ascension. Até amanhã!